Boa noite. Tudo bem, gente? Finalmente chegou o momento da gente começar a pré-iniciar a nossa live, né, de hoje. E eu quero agradecer desde já a todas as pessoas que puderem participar desse momento, principalmente os nossos alunos da FASP e todos que se interessam por esse assunto da administração. Bom, eu gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade da gente ter hoje um momento, né, de aprendizado, um assunto que para mim é novo. Eu confesso para todos que eu fiz administração, sou graduado em administração, mestre em administração, mas a minha área de atuação é na área do marketing, então a área financeira faz parte da nossa formação, mas a gente acaba se especializando em alguma coisa, acaba se interessando por alguma área e aí, inevitavelmente, você começa a ficar focar a sua atenção mais nessa área. Então, o tema da nossa live de hoje é a importância do profissional da administração de finanças no cenário pós-crise. Nós vamos conversar com o nosso convidado, é o Pablo Diego. Pablo, ele, ele é perito judicial e extrajudicial, onde ocupa a coordenação da comissão de perícia do CRA da Paraíba. Então, ele vai falar um pouco para vocês sobre a questão da importância desse profissional para a área da área de finanças das empresas, como é que o profissional atua e como é que ele vai ajudar contribuindo para melhorar, atenuar esses efeitos que estão sendo causados agora por essa pandemia. Bom, eu estou esperando agora ele entrar. Nós estamos a 5 minutos de começar. Eu já vi que tem muitas pessoas aí que já começaram a chegar, então eu quero acenar para todo mundo. Richard, Pablo, Diego, ele está aí. Eu acho que Pablo entrou. E eu estou aguardando ele mandar o convite para entrar, para a gente começar, certo? Bom, como eu ia falando, o Pablo trabalha como projetista financeiro, com análise de viabilidade de projetos financeiros para as empresas. E aí ele vai falar um pouquinho para vocês como é essa área de atuação dele, né? E como é interessante para que alguns de vocês que trabalham com administração e futuros administradores possam se interessar em trabalhar nessa área, ingressar nesse mercado de finanças e, de certa forma, é uma coisa interessante para a gente aprender. Eu mesmo estou ansioso para conversar com ele e me informar mais a respeito. Bom, vamos aguardar aí o nosso colega enviar a... Vocês estão me ouvindo? Todos estão ouvindo bem o áudio? Vocês estão conseguindo me ouvir? Muito bem. Ótimo. Gente, então vamos aguardar só mais um pouquinho. Nós vamos falar sobre mercado de trabalho, sobre essa questão do mercado de trabalho do administrador financeiro, e vamos tentar interagir um pouco com o nosso convidado. Espero que vocês tenham alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram tirar, e vocês fiquem à vontade desde já para formularem essas perguntas, certo? Que bom. Que bom que está entrando muita gente. Nossa live parece que vai ser bem assistida, né? Eu fico muito feliz, porque é um momento que a gente está... É a segunda live que nós estamos realizando do curso de administração da FASP. Espero que essa live ela seja
Eu vou aceitar aqui. Consigo. Então, como eu ia falando, bom, nosso convidado acabou de entrar. Seja bem-vindo, Pablo. Finalmente nós nos conhecemos, pelo menos assim, virtualmente. Nós falamos por telefone e começamos um bate-papo sobre esse assunto que eu achei muito interessante. Estava ansioso para que chegasse esse momento, para que a gente pudesse compartilhar com todos. Então, eu quero desejar boa noite para você. Seja bem-vindo à nossa live. Eu já, pelo visto, muitos alunos, muitas pessoas estão participando da faculdade, isso é muito bom. E eu quero, desde já, dar as boas-vindas a você, em nome de todos que fazem parte da FASP, né? E todas as pessoas que nesse momento estão nos escutando agora, estão nos vendo. Então, seja bem-vindo. Bom, como eu ia falando no início, o nosso convidado, o Pablo, ele é uma pessoa que tem uma experiência já bem considerável nessa área financeira. Ele trabalha como projetista financeiro, como eu falei, com análise de viabilidade de projetos para empresas. E aí, eu até gostaria que ele falasse mais um pouquinho sobre essa questão da empresa dele. Ele também trabalha no CRA, enfim. Fique à vontade, Paulo, para a gente começar o nosso bate-papo hoje. E começando aí, vamos falar um pouquinho sobre como o CRA ele pode ajudar, né, as pessoas que estão terminando o curso de administração, que estão começando, entrando nessa área de administração, nessa carreira de administrador. Então, o que é que o CRA ele pode contribuir na vida profissional dessas pessoas? Eu acho que essa seria uma pergunta interessante para que todos possam se posicionar em relação ao que a gente vai começar a falar mais adiante. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, estou. Eu, pelo menos, estou. Boa noite, professor. Boa noite, professora Boa noite. Larissa. Boa noite, presidente Geraldo, que aqui me escuta, certo? É com grande satisfação que eu agradeço a presença de estar aqui conversando com todos, certo? E agradeço ao convite da professora Larissa, coordenadora do curso de vocês, certo? Agradeço o apoio do professor e ter passado tanto tempo comigo aqui falando. Dia de sábado e domingo a gente conversando, debatendo para dar o máximo de nós nessa palestra, né, nessa live, certo? Então vamos Muito responder a legal. pergunta do nosso saudoso professor, certo? Agradeço a oportunidade de estar falando aqui do nosso conselho, certo? Conselho Regional de Administração, a nossa segunda casa, certo? É com muito orgulho que eu falo do conselho, em nome do nosso presidente Geraldo Rosas, que aqui me escuta, que está desejando boa noite aqui para todos, certo? E é o seguinte, o Conselho Regional de Administração, certo? Assim como o CFA, o Conselho Federal de Administração, é a nossa segunda casa, é a casa do administrador, como o nosso presidente costuma falar, certo? E pela Constituição ele é um órgão de controle e fiscalização, certo? É um órgão de registro e fiscalização. Mas ele vai muito além do que isso, certo? Ele é um órgão que é a nossa segunda casa, como o nosso presidente fala, certo? É um órgão que tende a nos abraçar, a nos acolher, certo? E fazer de nós um profissional de respeito junto à sociedade, certo? Então, o que que acontece? O Conselho Regional de Administração, nos últimos 4 anos, ele tem uma força muito grande. Ele tem atuado muito forte aqui no nosso estado, certo? A atuação do nosso presidente foi muito forte nesses últimos 4 anos. Para vocês terem ideia, certo? Houve mais de 3.600 fiscalizações, certo? Em prol da administração. Fiscalizações essas que nos últimos 31 anos nunca aconteceram em nosso estado, certo? O Conselho ele age, para quem não conhece, certo? Na fiscalização de pessoas que não são registradas, que atuam em nossa área, certo? Ele age, certo, em concursos públicos, certo? Como foi o caso do EBC agora, o famoso HU, Hospital Universitário, certo? Que o concurso foi impugnado pelo CRA, certo? Onde cobrou-se a presença de profissionais registrados no Conselho Regional de Administração
coisa que antes não era vista, certo? Como também ele age, certo, em licitações públicas, cobrando que as empresas tenham profissionais de administração registrados, mais um campo para vocês, profissionais de administração, certo? Então, ele é uma casa de nós todos, certo? Então, o que eu digo a vocês, pessoal, é o seguinte: amem a profissão de vocês, certo? Assim que terminarem um curso, certo? Não perguntem para que serve o CRA, certo? Se registrem e façam parte do CRA, certo? Agarrem essa causa, certo? Fortaleçam o CRA, porque o CRA precisa de vocês. O CRA precisa de todos, certo? Então, o CRA tem muitos projetos. Hoje, o CRA ele tem a comissão de eventos, certo? Para promover eventos no estado todo, como o Dia do Administrador. Hoje, o CRA tem a comissão de mediação e arbitragem, presidida pelo nosso amigo Salomão Elcaim, certo? Hoje, o CRA tem a comissão de perícia judicial e extrajudicial, a qual sou vice-coordenador, certo? E fundador de tal comissão, certo? E hoje ele tem atuação no estado todo, certo? E eu venho aqui, em nome do meu presidente Geraldo Rosa, fazer um anúncio a vocês, certo? É o seguinte: a nossa querida e saudosa professora Larissa, certo? Vai ser nomeada brevemente, após essa crise, essa pandemia passar, como delegada do CRA em Cajazeira, certo? Em Cajazeira, certo? Ela vai ser a representante do CRA da Paraíba na cidade de vocês aí em Cajazeiras, certo? Então vocês vão ter nada mais do que uma representante do CRA na cidade de vocês, para que vocês possam sentir o CRA na casa de vocês, certo? Então, após a pandemia passar, haverá um evento na cidade de vocês, certo? Para a nomeação da professora Larissa como representante do CRA, certo? Na cidade de vocês como delegada do CRA. Então, essa notícia que o presidente pediu para eu passar para vocês, em nome do presidente Geraldo Rosas, eu passo essa notícia para vocês. Que bom, eu fico muito feliz. Eu confesso que nós já tínhamos conversado, mas eu realmente eu fico muito feliz porque eu sei do potencial e da capacidade da nossa professora Larissa. Fico muito feliz, eu tenho certeza que todos aqui estão contentes com essa notícia. É muito bom ser bem representado, né? Principalmente esse órgão tão importante para nós administradores. Pablo, eu gostaria de, pegando essa questão que a gente falou aí do profissional da administração, começar falando um pouco sobre essa questão de como esse administrador, principalmente esse administrador financeiro, ele pode garantir a sobrevivência das organizações, as instituições, né? A gente fala das organizações de forma geral. A gente sabe que tem empresas do governo, organizações empresariais, que são as mais conhecidas, que a gente chama de empresas com fins lucrativos, e a gente tem também as organizações sem fins econômicos, que a gente chama de ONGs. Então, são 3 organizações, instituições, que requerem a atenção e a administração do profissional. Então, eu gostaria de começar a gente falando um pouco sobre essa questão. Como é que você vê o administrador financeiro e como é que você acha que ele pode garantir a sobrevivência dessas organizações, contribuindo com melhores resultados? Boa pergunta, pessoal. Ótima pergunta que o senhor nos faz, eu vou dizer não só a mim, mas para todos aqueles que nos escutam, certo? É o seguinte: primeiro a gente tem que entender, certo, o que o administrador financeiro faz dentro de uma entidade. Quando a gente fala em entidade, a gente fala em uma organização que seja do primeiro setor, do segundo setor, do terceiro setor, certo? Que seja uma empresa, um órgão público ou que seja uma entidade do terceiro setor, certo? Que fique bem claro para todos que nos escutam, certo? Segundo, a gente tem que entender, certo, o que o administrador financeiro faz na prática, certo? Para a gente entender a importância do administrador financeiro. O administrador financeiro, na verdade, é um profissional de finanças que ele atua no setor estratégico da empresa, certo? Nós conhecemos bem a realidade, certo? E sabemos que existem 3 tipos de profissionais. O profissional do nível de 3 níveis hierárquicos. O profissional do nível tático, operacional e estratégico, certo?
Quando a gente fala no profissional de finanças, do administrador financeiro, a gente está falando daquele profissional de nível estratégico, aquele que está na ponta, aquele que está na cabeça, certo? Então, pessoal, alunos, discentes de administração, eu falo para vocês o seguinte: vocês estão se formando para serem os cabeças, certo? Foi uma coisa que eu perguntei ao professor se eu podia falar à vontade e abertamente para vocês. Ele disse que podia, certo? Então, uma coisa eu digo a vocês: vocês não estão se formando para serem auxiliares ou assistentes administrativos. Vocês estão se formando para serem gerentes financeiros, vocês estão se formando para serem administradores de empresas, vocês estão se formando para serem consultores de empresas, certo? Tirem essa cabeça, é, tirem essa cabeça de se formar para serem meros auxiliares administrativos, certo? Vocês estão se formando para ser grandes. Então, a importância do administrador financeiro é imensa, porque ele vai ser um profissional de alto gabarito na empresa. E o que ele faz na prática, pessoal? É o seguinte: ele é um profissional que ele é responsável por gerenciar a estrutura de capitais da empresa. O que é isso, gerenciar a estrutura de capitais da empresa? É gerenciar como é a estrutura de capital da empresa. Se é de capital próprio, se é de capital de terceiro, se é de capital dos sócios, certo? Então, ele é responsável por gerenciar essa estrutura de capitais. Depois disso, ele é responsável por fazer a captação de recursos, certo? Se a empresa precisa de captação de recursos, aonde ela vai captar, a que juros ela vai captar, certo? A composição das taxas, a composição das operações, qual a melhor composição de operações que ela vai fazer, a crédito, a crédito de curto prazo, a taxa de curto prazo, a taxa de longo prazo, como é que ela vai se operacionalizar, certo? Depois, a alocação destes recursos. Como é que ela vai alocar estes recursos, certo? Em quais áreas da empresa os recursos vão ser alocados, certo? Se é na área A, na área B, na área de produção, na área de vendas, na área de marketing, na área de recursos humanos, certo? Aonde os recursos vão ser alocados, certo? Então, daí vem a importância do profissional da administração financeira. Depois, ela vai fazer o controle do capital, certo? O controle do capital de giro da empresa, aonde vai ser, se existe necessidade de controlar o capital de giro da empresa, se existe necessidade de, além de controlar o capital de giro da empresa, certo? De guardar o dinheiro da empresa, certo? Para eventuais necessidades, certo? Depois, aonde aplicar esse dinheiro e a hora de fazer investimentos. E por último, a distribuição, que é o mais importante, certo? A distribuição, certo? E retirada do lucro da empresa, certo? Os investimentos do lucro da empresa, certo? Porque muita gente acha que lucro é para botar no bolso, certo? E gastar. Mas a gente tem que saber como reinvestir o lucro da empresa, certo? Então, a importância do administrador financeiro está, certo? Em saber gerir recursos da empresa para que mais tarde esses recursos não venham a faltar e garantir a perenidade da empresa. Isso é a importância do administrador financeiro na empresa. Muito bem, Pablo. Inclusive, isso é bem comum, a gente percebe que muitas empresas confundem o lucro da empresa com uma questão pessoal, né? Eles pegam o dinheiro, muitas vezes investem, compram coisas pessoais, os sócios da empresa compram coisas pessoais e aí retiram da empresa capital que poderia ser utilizado para ser investido em novas ações, coisas que vão ajudar a organização. Isso é uma coisa bem comum em pequenas empresas, médias empresas, que não tem ainda uma participação de sócios, de pessoas que vão tomar decisões em conjunto para essa questão do planejamento. Mas é importante tudo isso que você me disse, porque nos faz perceber como é importante uma empresa ter um administrador financeiro, confiar nesse administrador financeiro para poder tomar melhores decisões mais acertadas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, realmente. Veja a diferença em uma empresa que tem um administrador financeiro e segue os conselhos dele, segue o conhecimento dele e deixa que a empresa possa tomar decisões sem serem decisões baseadas em questões pessoais. Porque muitas vezes os empresários eles confundem, como você mesmo colocou. Eu concordo plenamente. Bom, eu acho que ficou bem entendido essa questão para todos os nossos
todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, eu acho que você foi bem claro e bem feliz nas suas colocações. Então, eu continuo conversando com você e pensando aqui comigo. O administrador financeiro tem muitas funções, tem muitas atribuições. Aí a gente pensa, quais as ferramentas de gestão financeira são mais utilizadas no trabalho do administrador, desse administrador financeiro? Na sua opinião, o que você acha? Boa pergunta, professor, saudoso professor. É o seguinte, eu costumo dizer o seguinte nas aulas que eu dou, certo? Os alunos de administração, nas principais disciplinas do curso, eles não dão a real necessidade das disciplinas, certo? Eles acabam se perguntando para quê e por que que eu estou estudando essa disciplina e o que que eu vou usar essa disciplina na prática, pessoal. E acho que o professor deve se perguntar e ver isso acontecer na prática, essas perguntas acontecerem para ele. Por que que eu estou estudando isso? O que que eu vou usar isso na prática, certo? E eu digo isso, eu digo isso para o senhor, professor. Certo? Existem muitas disciplinas na área de administração financeira, certo? Que são extremamente utilizadas no dia a dia. Quer ver um exemplo? Certo? Matemática financeira. Quem tiver domínio de matemática financeira, certo? Vai ter excelentes oportunidades de se destacar no mercado, certo? Vai ter excelentes oportunidades, certo, de se estabelecer no mercado e de ganhar muito dinheiro, porque a matemática financeira é uma habilidade que poucos dominam, certo? E é uma ferramenta, certo, que é o coração da empresa, como o nosso Afrânio Abrantes está dizendo, certo? Exato. Então é o seguinte, a matemática financeira é uma ferramenta muito utilizada na administração financeira. É o primórdio, é o primeiro passo. O segundo, contabilidade. Todo administrador financeiro, independente que tenha feito a administração, certo? E diga, eu não preciso de contabilidade, precisa. Porque a área de administração financeira está totalmente ligada à contabilidade, certo? Então, a contabilidade é uma área que é extremamente ligada à administração financeira. Todo bom administrador financeiro tem que ter domínio de contabilidade. Tem que saber, pelo menos, o que é importante da contabilidade na administração financeira. É a segunda ferramenta. Se vocês quiserem ir anotando na ordem, primeiro, matemática financeira. Segundo, contabilidade, certo? Terceiro, sistemas de custo. Eu não vou chamar contabilidade de custo, porque eu vou chamar de gestão de custos, porque custos é uma disciplina que está ligado à contabilidade, à economia, à engenharia de produção, à administração, certo? Então vocês têm que ter como domínio os sistemas de custos da empresa, certo? Saber como centralizar que tipo de custo, que tipo de rateio, que método de custo vai ser utilizado na empresa, certo? Então, certo? A terceira ferramenta é o sistema de custeio da empresa, certo? Quarto, área orçamentária, certo? Que tipo de orçamento eu devo utilizar na empresa? Orçamento base zero, orçamento contínuo, certo? Existem vários tipos de orçamento na empresa, certo? Então, assim, qual o melhor tipo de orçamento que eu vou utilizar para aquele tipo de empresa, naquele ano, naquela situação, certo? A área orçamentária é muito importante. Outra área que demanda muito do profissional da administração financeira e é uma área que existem profissionais especialistas na área de administração orçamentária, certo? Que é uma área da administração financeira, é uma sub-área da administração financeira, certo? E por último, a última ferramenta é a área de relatórios, certo? Relatórios gerenciais. Por quê? O administrador financeiro, ele é um clínico geral. Ele trabalha com relatórios. Relatórios de produção, relatórios de RH, de efetividade, relatórios do marketing, certo? Relatórios de vendas, certo? Ele absorve todos os relatórios, faz a sua interpretação, faz a sua coleta de dados, faz a sua interpretação e daí toma as melhores decisões, certo? Então, conhecer relatórios, certo? Tratar os relatórios e tomar as decisões, certo? A melhor coisa se chama as 5 ferramentas das finanças, certo? Matemática financeira, contabilidade, sistemas de custos, orçamentos e análise de relatórios. Está aí para quem quiser anotar, certo? São as 5 ferramentas básicas que eu uso. Existem outras complementares, certo?
Mas as 5 básicas para quem quiser começar são essas aí. Muito bem, Pablo. Inclusive, no marketing a gente fala sobre sistema de informações. O sistema de Tem informações de relatórios marketing da empresa, gerenciais. exatamente, esses relatórios eles são utilizados para a tomada de decisões na empresa. É muito importante que a empresa tenha informações, e essas informações elas devem ser precisas, né? E informações que são úteis para que a empresa possa tomar o melhor caminho, seguir o melhor caminho para a sua sobrevivência e para o seu crescimento. Eu acho interessante isso que você colocou, porque me remeteu às aulas que a gente está vendo, o quarto período está vendo agora, que é esse assunto da administração financeira. Quem estiver vendo aí vai lembrar que a gente está vendo esse assunto justamente agora. E aí você coloca essa questão dos relatórios, e eu acho que é muito interessante a gente ter essa opinião sua da área financeira. Bom, Pablo, dando continuidade à nossa conversa, e já pegando um guinchozinho, já pegando essa questão aí do profissional da administração, eu pergunto para você, quais as oportunidades e as opções que você vê aí para esse administrador dentro da área de finanças estratégicas? Você falou em ganhar dinheiro, você falou que coisas interessantes, que todo mundo se interessa, né? Principalmente nesse mercado que a gente vive hoje tão competitivo, e a gente está passando por um momento difícil que nós vamos falar daqui a pouco, a gente vai entrar nessa questão dessa relação do mercado hoje com essa pandemia, que também a gente vai falar. Entrar na questão macroambiental, uma questão que infelizmente não pode ser controlada pelas empresas, e sim tentar contornar, tentar encontrar uma forma de sair dessa da melhor maneira possível. Então eu pergunto novamente para você, quais as oportunidades que você vê para o administrador, para os alunos, para as pessoas que estão na área de administração, que desejam ingressar nessa área de finanças estratégicas? Pessoal, eu sou suspeito a falar, certo? Eu sou É profissional de verdade. finanças tem 11 anos, certo? Desde 2009, certo? Então é o seguinte, tudo que eu tenho eu devo às finanças, certo? Então eu sou muito suspeito a falar. Eu sou apaixonado pelas finanças, eu amo o que eu faço, certo? Eu não me vejo fazendo outra coisa além do que mexendo com finanças, certo? Trabalhando com finanças. Mas eu digo que de todas as áreas é a área preferida, certo? É a área mais emocionante, porque você lidar com todas as áreas, certo? O profissional de finanças, ele é um clínico geral. Você é obrigado a entender de marketing, você é obrigado a entender de RH, você é obrigado a entender de PO, você é obrigado a entender de custos, certo? De produção. Você tem que entender um pouquinho de todas as áreas para que você tenha uma visão holística da coisa, certo? Por isso que é tão bacana ser da área de finanças, certo? Mas respondendo a pergunta do professor, é o seguinte: dentro da área de finanças, vocês têm diversas opções. Por exemplo, eu atuo como projetista financeiro e atuo como perito financeiro, certo? Vocês podem atuar como projetista financeiro, como perito financeiro, vocês podem atuar na área orçamentária, vocês podem atuar na área de consultoria financeira, vocês podem atuar na área de administração financeira, dentro da área como administradores financeiros de uma empresa, vocês podem atuar como gerentes financeiros, que existe uma diferença entre administrador financeiro e gestor financeiro na prática, certo? Um é no nível tático, outro é no nível estratégico, certo? Vocês podem atuar como CEOs de empresas de consultoria, certo? Leques e leques de opções, certo? Eu passaria a noite contando quantas opções vocês teriam para atuar como administradores financeiros, na área de administração financeira, na verdade. Dentro da área orçamentária, dentro da área de custos, dentro da área de PO, até a própria área de PO entraria na questão também, porque é uma área da administração financeira. Então, assim, vocês entrariam em muitas sub-áreas de administração financeira, certo? Dentro da área de controle, dentro da área da alocação de recursos, dentro da área de capital de giro, certo? Então, tem muitas áreas da administração financeira que vocês poderiam entrar. Eu só digo uma coisa para vocês, certo? Quem entra se apaixona e não sai mais, certo? E as oportunidades são imensas, certo? E é um mercado que é muito promissor. Então, uma coisa eu garanto a vocês, certo? Vale muito a pena. Muito bem. Eu estava lembrando da nossa conversa. Você falou sobre
algumas empresas que se utilizam do projetista financeiro, que no caso tem a ver com a função que você exerce agora. E você me falou de algumas empresas e alguns motivos pelos quais essas empresas elas precisam, necessitam, buscam a ajuda do analista financeiro, do projetista financeiro. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre elas. Você falou, citando aqui algumas marcas famosas que eu acho que todo mundo conhece, Johnson Johnson, a Coca-Cola eu acho que ninguém nunca viu falar, né? A Coca-Cola é uma marca desconhecida. E todas essas empresas, elas atuam no mundo inteiro, são multinacionais. E você me falou sobre a necessidade que elas têm, buscar incentivos. Queria que você falasse só mais um pouquinho para a gente poder entender melhor esse papel do projetista. O projetista, pessoal, é uma das áreas que nós da área de administração financeira podemos atuar, desde que estejamos habilitados junto ao Conselho Regional de Administração, por isso que se faz importante, certo? Muito bem. A presença do conselho, certo? Porque você só está apto a atuar como administrador quando você possui a certificação, a habilitação junto ao conselho, certo? Então, por exemplo, para eu atuar e assinar um projeto junto a qualquer empresa, eu preciso estar registrado ao conselho, certo? Então é o seguinte, é, toda empresa que se preze, ela busca melhores resultados, e melhores resultados vêm da primeira premissa, que é, certo? Economia, certo? E a economia, ela vem de várias formas, certo? Primeira coisa, certo? Buscar melhores taxas no mercado, certo? Segunda coisa, buscar redução na carga tributária, certo? E para isso é que serve o projetista, certo? Vocês concordam que é melhor a empresa conseguir uns juros abaixo da inflação e pegar seus recursos e aplicar a um juros maior do que a taxa que ela conseguiu para angariar seus negócios, certo? Então, isso é uma estratégia de mercado. Por exemplo, vou dar um exemplo a vocês, certo? Uma empresa que tem 100 mil reais para aplicar, certo? E a taxa Selic hoje, certo? Está maior do que 2,5, certo? Que é a taxa que o Banco do Nordeste está emprestando para o fundo emergencial. Compensa mais, certo? Ela pegar os 100 mil reais dela e, olha a dica que eu dou a vocês, para quem quiser, certo? Pegar os 100 mil reais dela a uma taxa de 2,5 por ano, certo? E pegar o seu dinheiro e aplicar na renda variável ou na renda fixa, certo? Se capitalizando maior do que a taxa de juros que ela está pagando ao banco, certo? Isso vai trazer maior rentabilidade do seu negócio, certo? Então isso é uma proposta que o projetista financeiro passa para ela. Segunda, certo? Economia na carga tributária, certo? O que o projetista financeiro faz? Consegue um incentivo fiscal para ela, certo? O que é um incentivo fiscal? Durante 10 anos, você vai reduzir sua carga tributária de ICMS, certo? Em 70%, por exemplo. Durante 10 anos, ela vai ter a redução da carga tributária de ICMS 70%. Isso vai reduzir a sua carga tributária, vai reduzir, certo? O seu preço de venda ou aumentar a sua margem de lucro de maneira que ela se torne mais competitiva no mercado. Isso é uma possibilidade que o projetista tem para oferecer à empresa e a empresa ter melhores ganhos no mercado. Certo? Isso é a função do projetista financeiro. Muito bem. Eu acho que a sua explicação ela foi muito útil, inclusive para mim e para todos que estão agora nos ouvindo. Eu acho que é bom pensar os alunos, as pessoas que estão concluindo o curso de administração, os que já concluíram, já são graduados em administração, pensar nessa possibilidade, nessa oportunidade de negócio aqui na nossa região. Você, Pablo, está atuando na sua praça, mas veja a lacuna que existe aqui, esse mercado daqui, do nosso interior que precisa, né? Eu acho que o mercado ele tem muitas empresas, potenciais clientes que desejam ter essas informações, que desejam ter um projetista. Daí fica a dica aí para os alunos que estão terminando e os que já terminaram ingressarem no CRA e aí serem aí seus colegas, né? Trabalharem junto com você aí nessa área aí. Eu acho que é interessante, todos os lados.
Eu teria a maior honra, certo? Se a professora até me conceder uma oportunidade, um sábado, certo? De ir aí ensiná-los a fazer projetos, certo? De pegar um sábado o dia todo, certo? Como disciplina extracurricular do curso, se a coordenadora me permitir, certo? De fazer um módulo aí de projetos financeiros e econômicos, certo? Para que todos aprendam, certo? E possam vir, certo? A ser colegas meus de trabalho. Eu não encaro isso como concorrência, encaro isso sim é, como é que eu posso dizer? Como amizade de trabalho, certo? Porque o mercado está para todos, o sol nasceu para todos. Isso eu aprendi com o meu presidente Geraldo, certo? Que o sol nasceu para todos e que não existe sombra para ninguém, certo? Existe sol para todos, certo? Muito Porque bem. a gente não consegue atender a todas as empresas do estado, certo? Isso precisa, certo? De pessoas, certo? E as empresas precisam de projetistas em todas as regiões, certo? Para vocês terem ideia, a gente não consegue dar conta nem da demanda de uma pessoa, quanto mais do estado todo, certo? Então, a dica que eu deixo para vocês, certo? Se a faculdade tiver interesse, certo? Eu estou disposto, certo? A ir aí, depois da pandemia, lógico, certo? A fazer um mini curso, como disseram aí, certo? A um evento para capacitá-los nessa área de administração financeira. Eu acho excelente ideia. Inclusive, como eu falei, como eu coloquei essa pergunta, a parte das outras perguntas que a gente vai tratar hoje, eu quis colocar porque eu vislumbro isso. Eu acho que no marketing a gente chama isso de oportunidades. Quando a gente analisa o macro e o micro e o macro ambiente das empresas, a gente analisa o macro ambiente, que é o que a gente vai falar logo mais. Mas nas oportunidades pessoais, que a gente fala do administrador, é importante saber quais caminhos, né, é mais interessante para mim, quais caminhos eu vou tirar proveito, quais caminhos eu vou poder atuar. E pegando a questão do marketing também, que a gente trabalha os 4Ps, então, você falou da concorrência, aí diz, não, você trabalha em João Pessoa, nós temos aqui uma área aqui, quilométrica, aqui, quilômetros e mais quilômetros, cidades e mais cidades que não, pelo menos é um assunto novo, mas eu acredito que não existam pessoas assim, capacitadas como você e que estão atuando nessa área e que podem, né, que deixa aqui a nossa região sem esse profissional e, consequentemente, sem atender a esse público-alvo. Então, eu acho uma excelente ideia essa que você propôs aí, eu agradeço já em nome, desde já. A gente vai conversar com a nossa coordenadora e, com certeza, vamos torcer que dê certo sim para você vir passar um sábado aqui conosco, depois de tudo isso passar. A Bom, expectativa é minha, professor. então, que bom. Então, a gente falou sobre essa questão da pandemia, então a gente vai entrar um pouquinho no assunto, finalizando esse assunto da nossa live de hoje. A gente sabe que a pandemia foi uma coisa que aconteceu tragicamente, é uma coisa mundial, por isso que se chama pandemia, e ela se caracteriza dentro da administração pegando essa questão do marketing, a gente está falando, e o marketing trata isso como uma questão macroambiental, uma questão natural. Faltar um recurso natural, você tem que partir para um outro recurso. Não tem algodão, você tem que criar uma fibra sintética. Tem que ter um projeto de água, porque pode faltar. A natureza é imprevisível. Então, o que está acontecendo agora é uma coisa que foi imprevisível, pegou todo mundo de surpresa. Então, por pegar todas as empresas e todo mundo de surpresa, o tema da nossa live hoje vai fazer uma correlação entre qual dentro desse contexto pós-crise da pandemia, a importância do administrador financeiro para essas empresas. Bom, a questão é bem clara para você, mas para quem está nos ouvindo, eu acho que é bom a gente tentar trabalhar um pouco melhor a questão e esclarecer. O administrador financeiro, como foi colocado, ele exerce muitas funções importantes. Então, encontrar uma ferramenta, encontrar um meio de fazer com que essa pandemia ela seja atenuada, esse processo, toda essa crise que a gente está vivendo hoje nas empresas, falta de capital, muitas empresas vão à beira da falência por conta disso. Aqui mesmo na nossa região são pequenas empresas, a gente vive mais do setor de serviço. Então, a pergunta, na sua opinião, qual é a importância
desse administrador nesse momento que a gente está vivendo, nessa pandemia, nessa questão macroambiental natural, que a gente pode caracterizar como um processo difícil, improvável de um tempo. A previsão é de uma vacina que a gente espera que em breve saia. Mas durante todo esse processo, qual é a importância que você vê do administrador financeiro para as organizações de uma forma geral? Eu digo que é mais importante do que nunca, certo? Eu digo que das áreas da administração, certo? O profissional de administração financeira nunca vai ser tão requisitado do que agora, nesse momento pós-crise, porque ele vai ser responsável pela análise e planejamento do futuro das empresas, certo? Muito bem. Então, como é que eu posso dizer, certo? As empresas elas vão passar por um momento de reestruturação, certo? E nesse momento de reestruturação, quais são os pilares da administração? Planejamento, execução e controle. Planejamento, execução e controle, certo? E tudo começa do planejamento, certo? E o planejamento começa com o administrador financeiro, certo? E nesse momento de planejamento, certo? O administrador financeiro ele tem que estar dentro da empresa, que seja ela da entidade, que seja ela de pequeno porte, que seja ela de médio porte, que seja ela de grande porte. Porque se o administrador financeiro não fizer parte do planejamento da empresa, estratégico, eu posso dizer assim, certo? A entidade ela não vai conseguir ser perene, não vai conseguir sobreviver, certo? Então, mais do que nunca, o administrador financeiro vai ser importante, certo? No momento pós-crise, que seja de reestruturação da empresa, certo? E que seja no seu momento de estabilização de mercado. Porque no momento de reestruturação ela vai precisar respirar, tomar fôlego, e no momento de estabelecimento ela vai precisar dar continuidade ao planejamento. E aí vai ser necessária a continuidade desse administrador financeiro. Muito bem. É importante a gente. É bem reconfortante saber isso. É importante para que a gente possa se sentir mais seguro. Muitos empresários, muitas pessoas procurarem esses profissionais como você para tentar rever seus projetos, né? A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, e tentar atenuar, melhorar essa questão aí que a gente está vivendo. É uma situação muito difícil. Bom, muitos alunos estão participando, enviando mensagens, a gente não tem acho que o tempo para poder, talvez alguém queira fazer alguma pergunta, alguma coisa mais específica durante esse momento agora, mas eu quero deixar aqui registrado a minha opinião pessoal sobre essa questão da pandemia. Eu acho que nunca, pelo menos que eu tenha ideia, só pelos livros de história que a gente ouviu falar de uma parecida que foi no começo do século XX. E provavelmente naquela época, por ter uma diferença tão grande de tecnologias e tudo mais, não foi possível a gente mensurar, analisar o impacto que isso causou na economia mundial. As mortes, né, que aconteceram, infelizmente, mas nunca algo que mexesse tanto com o nosso estilo de vida, com as nossas perspectivas, com a forma como a gente começa a pensar, como é que vai ser o futuro, como é que vai ser daqui a um ano. Ninguém pode nem prever. Nós estamos num momento que a gente está tentando sobreviver, né? Cada um tentando sobreviver. Bom, eu quero desejar desde já boa sorte a todos os empresários, todas as pessoas que estão participando também dessa live e desejam que tudo isso passe. Eu acho que é um desejo de todo mundo, né? Que todo mundo supere essas dificuldades que estão sendo enfrentadas aí, principalmente as organizações que estão sofrendo tanto, né? Com fechamento, com interrupção do seu trabalho, das suas funções. Eu quero deixar desde já aqui o meu sincero desejo de que tudo isso passe, tudo isso seja superado e que a gente tenha saúde, todo mundo volte a ter uma vida tranquila como a gente tinha antes, não é isso, Pablo? Bom, Pablo, eu quero agradecer, agora finalizando a nossa live, eu queria
agradecer o CRA, o Conselho Regional de Administração da Paraíba, com o nosso senhor Geraldo Rosa, por abrir esse espaço do CRA e nos proporcionar essa noite de conhecimento e interação. Eu acredito que, para mim, como eu falei antes, um assunto novo, um assunto que eu vi na época, mas que agora reforçou mais em mim o interesse em pesquisar. E a sua contribuição também foi muito importante, porque muitos alunos, pelo que eu vi nos comentários, todos gostaram muito, e os alunos da FASP, eles são muito participativos. Então, deu para perceber a importância do assunto, deu para perceber como eles gostaram, e a gente fica feliz, tanto eu como você. A gente se preparou, tentamos fazer o nosso melhor, né, pensar em assuntos, como a gente iria tratar esse assunto de forma que fosse mais fácil e compreensível. Eu acho que os objetivos, pelo que a gente vê nos comentários, eu acho que eles foram atendidos, sim, infelizmente. Então, eu quero agradecer especialmente a nossa coordenadora Larissa pelo convite e pela confiança. Larissa confiou e acreditou que eu deveria participar dessa live com você. Eu fico muito feliz por esse convite que foi aceito e estamos aqui. E sem dúvida agradecer a imensa contribuição, a sua contribuição, né, por essa participação hoje. Quero agradecer mesmo de verdade a você. Assim também, eu quero deixar esse momento também para que você possa falar mais alguma coisa. Eu acho que o recado que você deu sobre esse mini curso, e já estão pensando em um mini curso, coisas assim, ficou, viu? Eu acho que realmente você vai ter que vir mesmo para cá. É Em uma breve. honra. Que bom. Bem, pessoal, é o seguinte, queria agradecer primeiramente a nossa coordenadora Larissa pelo convite que me foi feito e de pronto foi respondido sim, certo? Foi uma honra estar aqui com vocês, certo? Segundo, agradecer ao professor, certo? Pela atenção do final de semana, a gente está debatendo, está tentando fazer o melhor para vocês. Terceiro, agradecer ao nosso presidente Geraldo por ter me dado a oportunidade de falar da nossa casa, do nosso conselho aqui para vocês, certo? Agora, agradecer a FASP pela oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo um pouco da minha paixão, que é a administração financeira. Agradecer a todos os alunos presentes, aos professores, certo? Pela oportunidade de debater esse tema, certo? E, por último, agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia poder estar aqui com vocês, poder dividir essas coisas com vocês, dividir um pouco do que eu aprendi durante a minha vida, certo? E dizer que, se o convite estiver de pé, estarei aí em breve. Eu acredito que vai estar de pé sim, viu? Eu acredito. A minha intuição diz, a minha intuição, eu não sou muito de falhar, não. Eu acho que vai sim. E vai ser um grande prazer tê-lo aqui conosco, Pablo. Desde já eu quero agradecer a sua participação aqui conosco. Em breve, se Deus quiser, não é isso? Ok, professor. Deixa só tudo isso passar aí que a gente vai se encontrar, se Deus quiser. Bom, e a Ok. todos que participaram também, eu quero agradecer. Eu quero desejar a todos saúde, paz, amor e muito sucesso na carreira, né? A gente está trabalhando aqui as empresas, as organizações e essa área da administração, então eu quero desejar, além de saúde, paz, amor, muito sucesso na carreira de todos vocês, tá certo? Muito obrigado a todos pela participação, pelas mensagens que infelizmente a gente não pôde ler, não tem como ver tudo isso, mas pelo que eu vi aqui, muitas pessoas gostaram e a gente fica muito satisfeito. Ok? Muito obrigado, Pablo, mais uma vez, pelo seu precioso tempo e pelas suas preciosas palavras. Muito obrigado. Até E até mais. breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima live.